O mundo precisa da produção de alimentos e ser um país agrícola já não é mais sinônimo de atraso. A questão é profissionalizar o agronegócio para fazer frente aos concorrentes de outros países. Mas os problemas de infraestrutura impedem este desenvolvimento. O Brasil ainda não explora todo o potencial para a agricultura. Temos solo, clima adequados e riqueza de recursos hídricos. Mesmo assim, segundo o Ministério da Agricultura, ainda estão disponíveis para o cultivo 90 milhões de hectares, sem necessidade de desmatamento. Além da falta de aproveitamento desse espaço, problemas de infraestrutura limitam o agronegócio brasileiro. Há perda de produtos durante o transporte porque a maioria das estradas está precária. Os portos são insuficientes. Nos poucos que existem, falta manutenção, armazéns e equipamentos mais modernos. Durante a safra de grãos, por exemplo, há dificuldade para a exportação. Outra limitação é a estocagem das mercadorias no Brasil. Ao contrário de outros países, o produtor não consegue armazenar os alimentos que produz. Desta forma, não consegue criar uma estratégia de lançar os produtos no mercado na hora certa, para evitar prejuízos com a flutuação de preços. Senhor Roberto Rodrigues, por que ficamos tão estacionados na infraestrutura necessária para a agricultura aqui no país, que é tão importante para a balança comercial? Porque falta uma estratégia. Infelizmente, os governos se sucederam desde o governo Geisel, foi o último que fez um plano agrícola, com a criação da Embrapa, da Embrater, nunca mais tivemos uma estratégia para a agricultura no Brasil. Isso é importante, porque a OCDE, que é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais ricos do mundo, fez um estudo muito recente mostrando que porque a população vai crescer muito nos países emergentes e a renda per capita também vai crescer muito mais lá do que nos países ricos, a demanda mundial por alimentos crescerá em 10 anos 20%, de modo que a oferta também tem que crescer 20%. E a própria OCDE diz de onde virá essa oferta. Por exemplo, a União Europeia contribuirá com 4%, a Austrália 7%, Estados Unidos e Canadá entre 10% e 15%, Rússia, China, Índia e Ucrânia 26% e o Brasil 40%. Então não é um estudo nosso, é da OCDE, um órgão internacional muito sério, que afirma, entre outras palavras, o seguinte: para que o mundo cresça 20% na oferta de alimentos em 10 anos, o Brasil tem que ser 40%. Ora, isso implica uma estrutura, uma estratégia articulada que incorpore o sistema de estrutura logística. Há 20 anos não se faz nada nessa área, que incorpora a questão de uma política de comércio fundamental. Nós pusemos todas as pedras nossas na questão da rodada de Doha, que não avançou 1 milímetro nos últimos 10 anos. Uma política de tecnologia. Nós temos a melhor tecnologia tropical do planeta. Mas é um processo dinâmico. Se não pusermos dinheiro nisso, alguém passa a gente logo aí na frente. Uma política muito clara de defesa sanitária, que é um gargalo terrível para a gente, e uma política de renda para o campo. Essa talvez seja mais importante, porque a nossa condição de competir com países ricos é prejudicada pelo subsídio que os países ricos colocam aos seus agricultores, que nós não podemos colocar, não temos aqui no Brasil. Então, você vai num país como os Estados Unidos, tem um target price para a soja, um preço mínimo para a soja, né? Se o preço do mercado vem abaixo daquele preço mínimo, o governo manda para o agricultor um cheque com a diferença. O cara recebe em casa um cheque com a diferença. Aqui não tem subsídio nenhum. Então, o setor que produz nos Estados Unidos está preocupado com o mercado, vai ter renda sempre, qualquer que seja o preço do mercado. E aqui não. Então, uma política de renda que passa pelo crédito rural, pelo seguro rural, por preços mínimos e por regras de comércio mais consolidadas. Então, são 5 pilares: renda, infraestrutura e logística, tecnologia, comércio e defesa sanitária. Mas os 5 pilares têm que estar alicerçados no mais importante, que é uma estratégia de governo. Não adianta nada o Ministério da Agricultura fazer um trabalho maravilhoso, uma política agrícola perfeita, como tem, se o orçamento quem faz é o Ministério do Planejamento. Quem libera o recurso é o Ministério da Fazenda. Quem estabelece a taxa de câmbio, a taxa de juros é o Banco Central. Quem estabelece aonde vai fazer a estrada é o Ministério dos Transportes e Porto. Quem resolve a questão de negociação internacional é o Itamaraty. Quem dá os mecanismos de comércio é o MEDIC. Quem põe dinheiro em pesquisa é a ciência e tecnologia. Quem cuida de floresta é o meio ambiente.
Enfim, você tem 10, 12, 15 ministérios nos quais os instrumentos da política estão dispersos. Se não é uma estratégia de Estado, a coisa não funciona. E não é só executivo, é o legislativo. Nós estamos atrasados com a lei trabalhista, com a lei ambiental, com a lei florestal, com a lei de armazenagem. Tem um mundo de legislações que têm que ser revisadas. Então, a estratégia é de Estado. Implica a ação do executivo, do legislativo e do setor privado também. Isso faz pensar que, naturalmente, o grande problema acaba sendo a articulação das políticas públicas, tendo em vista a prioridade que se deve dar para a atividade agropecuária no país. Exatamente. É isso mesmo, uma articulação, primeiro, dentro do governo. Segundo, dentro do setor privado. Terceiro, entre um e outro. Quarto, com o parlamento. Tudo isso tem que estar muito somado para que a estratégia funcione adequadamente. É uma engenharia política de proporções bastante mas na verdade é uma definição de prioridade. Claro. Você tem colocado um tema muito importante. O agronegócio hoje representa 1/4 do PIB nacional, 23% do PIB nacional. Gera 37% dos empregos do país. E representa 40% das exportações. Só que o saldo comercial do agronegócio, no ano passado, foi 3 vezes maior que o saldo do Brasil. Nós exportamos 74 bilhões de dólares, importamos 14. Tivemos um saldo de 60 bilhões. O saldo do Brasil foi de 21 bilhões. Então, se não fosse o agronegócio, não tinha saldo comercial e não tinha reserva cambial em dólar. Muito feliz a explicação do Dr. Roberto em relação aos gargalos e as dificuldades da política agrícola, Luciene. É verdade, professor, e que aula tivemos hoje? Daqui a pouco vamos saber como estão as discussões em Brasília para melhorar a infraestrutura no país para a agricultura, aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.